Pasta 5. 5. Pecados dos pais. A escuridão das prisões da Cidade do Silêncio era mais profunda do que qualquer escuridão que Jace já tivesse conhecido. Ele não conseguia enxergar a forma da própria mão diante dos olhos, não conseguia enxergar o chão nem o teto da cela. O que sabia sobre ela era o que tinha visto, sob o brilho de uma tocha ao chegar, guiado por um contingente de irmãos do silêncio, que tinham aberto o portão de grade da cela para ele, conduzindo para dentro como se fosse um criminoso comum. Provavelmente era exatamente isso que pensavam que ele fosse. Ele sabia que a cela tinha o chão de pedra, que 3 das paredes eram de rocha e que a 4ª era feita de barras elétron com espaços estreitos entre si, as extremidades afundadas na pedra. Sabia que havia uma porta naquelas barras. Também sabia que havia uma longa barra de metal que passava pela parede leste, pois os irmãos do silêncio tinham anexado um dos anéis de um par de algemas prateadas nessa barra e o outro ao pulso dele. Jace podia caminhar alguns passos pela cela, fazendo barulho como o fantasma de Marley, mas era o máximo que conseguia fazer. Já tinha deixado o pulso em carne viva puxando a algema sem pensar. Pelo menos era canhoto. Uma pequena luz naquela escuridão impenetrável. Não que fizesse muita diferença, mas era um consolo saber que tinha a mão boa livre. Iniciou um novo passeio lento pela cela, passando os dedos na parede enquanto andava. Era angustiante não saber as horas. Em Idris, tinha aprendido com o pai a identificar o horário pelo ângulo do sol, o comprimento das sombras da tarde, a posição das estrelas no céu noturno. Mas não havia estrelas ali. Aliás, ele já tinha começado a se perguntar se voltaria a ver o céu. Jace fez uma pausa. Por que tinha pensado nisso? Era claro que voltaria a ver o céu. A clave não iria matá-lo. A pena de morte era reservada a assassinos, porém o nervosismo do medo continuou nele, sob a pele, estranho como uma pontada de dor inesperada. Jace não era inclinado a ataques de pânico aleatórios. Alec teria dito que ele se beneficiaria se tivesse um pouco de covardia para o seu próprio bem. O medo nunca fora algo que o afetara muito. Ele pensou em Maryse dizendo: "Você nunca teve medo do escuro." Era verdade. Aquela ansiedade não era natural, não tinha nada a ver com ele. Tinha de haver mais do que simplesmente a escuridão. Ele respirou superficialmente mais uma vez. Só precisava aguentar uma noite, só isso. Deu mais um passo para a frente e a algema tilintando de forma sombria. Um som rasgou o ar, congelando onde estava. Era um uivo agudo, um ruído de terror puro e descontrolado. Parecia se estender como a nota musical de um violino, aumentando e tornando-se mais agudo e afiado até ser repentinamente interrompido. Jace praguejou. Os ouvidos estavam apitando, e ele podia sentir o gosto do pavor na boca, como metal amargo. Quem diria que o medo tinha um gosto? Encostou as costas à parede da cela, tentando se acalmar. Ouvindo o som novamente, dessa vez mais alto, e houve mais um grito, depois outro. Alguma coisa colidiu acima e Jace desviou involuntariamente antes de se lembrar que estava vários níveis abaixo do chão. Ouviu outra batida e formou uma imagem na cabeça. As portas do mausoléu se abrindo, os corpos dos caçadores de sombras mortos, havia séculos, se libertando. Nada além de esqueletos sustentados por tendões secos, arrastando-se pelo chão branco da Cidade do Silêncio, com dedos ossudos e sem carne. Chega! Com um engasgo pelo esforço, Jace afastou a visão. Os mortos não voltam. E além disso eram corpos de Nephilim como ele próprio, seus irmãos e suas irmãs assassinados. Ele não tinha nada que temer deles. Então, por que estava com tanto medo? Cerrou as mãos em punho, as unhas enterrando-se nas palmas. Esse pânico não era digno dele. Ele venceria, ia derrotá-lo. Respirou fundo, enchendo os pulmões, exatamente quando outro grito soou, e dessa vez muito alto. O ar deixou seu peito enquanto algo batia ruidosamente, muito perto, e ele viu um feixe repentino de luz, uma flor vermelha ardente agredindo seus olhos.
O irmão Jeremias surgiu, a mão direita segurando uma tocha que ainda queimava e o capuz caído por trás revelando uma face retorcida em uma expressão grotesca de terror. A boca previamente costurada se abriu em um grito mudo, os fios sangrentos rasgados pendurados nos lábios cortados. O sangue preto sob a luz da tocha respingava nas vestes claras dele. Deu alguns passos cambaleantes para a frente com as mãos estendidas. Em seguida, enquanto Jace assistia completamente incrédulo, Jeremias se lançou para a frente e caiu impetuosamente no chão. Jace ouviu estilhaçar de ossos enquanto o corpo do arquivista atingia o solo e a tocha se chocava contra o chão, rolando para fora da mão de Jeremias e em direção à valeta rasa de pedra cortada no chão, bem à frente da porta da cela. Jace se ajoelhou instantaneamente, esticando-se o máximo que a corrente permitia, os dedos tentando alcançar a tocha. Não conseguia tocá-la. A luz se apagava rapidamente, mas pelo fraco brilho ele podia ver o rosto morto de Jeremias virado para ele, o sangue ainda escorrendo da boca aberta, seus dentes eram tocos pretos deformados. A sensação no peito de Jace era de que algo pesado estava sendo pressionado contra ele. Os irmãos do silêncio nunca abriram a boca, nunca falavam, riam ou gritavam. Mas tinha sido aquele o barulho que Jace escutara, agora tinha certeza. Os gritos de homens que não choravam havia meio século, um som de horror mais profundo e poderoso do que o antigo símbolo do silêncio. Mas como podia ser? E onde estavam os outros irmãos? Jace queria gritar para pedir ajuda, mas o peso no peito continuava pressionando-o. Ele parecia não conseguir ar suficiente, esticou-se novamente para tentar pegar a tocha e sentiu um dos pequenos ossos do pulso se romper. A dor percorreu todo o braço, mas deu a ele o centímetro extra de que precisava. Pegou a tocha e se levantou. Enquanto a chama voltava à vida, ouviu outro barulho. Um barulho espesso, uma espécie de resvalo feio e arrastado. Sentiu os pelos da nuca se arrepiarem, afiados como agulhas. Empurrou a tocha para a frente, a mão trêmula enviando pinceladas de luz dançante pelas paredes, iluminando as sombras. Não havia nada lá. Em vez de alívio, no entanto, ele sentiu o terror se intensificar. Estava agora arfando violentamente, como se tivesse estado embaixo d'água. O medo era agravado, pois não lhe era nada familiar. O que tinha acontecido com ele? De repente, tinha se tornado um covarde? Puxou com força a algema, esperando que a dor clareasse a mente. Não adiantou. Ouviu o barulho novamente, o resvalo que batia e que agora estava próximo. Havia também outro ruído por trás do resvalo, um sussurro suave e constante. Jamais havia escutado um som tão vil. Quase ensandecido de pavor, cambaleou para trás contra a parede e levantou a tocha com a mão que tremia loucamente. Por um instante, claro como a luz do dia, viu todo o recinto, a cela, a porta com barras, as pedras e o corpo morto de Jeremias no chão. Havia uma porta logo atrás de Jeremias. Abriu-se lentamente, algo se ergueu pela porta. Algo enorme, escuro e amorfo. Olhos como gelo queimando, afundados em dobras escuras profundas, encaravam Jace com um divertimento ríspido. Então a coisa se lançou para a frente. Uma grande nuvem de vapor turvo se ergueu diante do olhar de Jace como uma onda varrendo a superfície do oceano. A última coisa que viu foi a chama de lanterna derretendo em verde e azul antes de ser engolida pela escuridão. Beijar Simon era agradável. Um agradável do tipo suave, como deitar em uma rede num dia de verão com um livro e um copo de limonada. Era o tipo de coisa que você podia continuar fazendo sem se sentir entediada, apreensiva, desconcertada ou incomodada com muita coisa, exceto com o fato de que a barra de metal do sofá-cama estava afundando em suas costas. Ai, disse Clary, tentando se livrar da barra de metal, sem conseguir. Eu machuquei você? Simon se levantou de lado, parecendo preocupado. Ou talvez fosse o fato de que, sem os óculos, os olhos dele parecessem 2 vezes maiores e mais escuros. Não, você não. A cama é como um instrumento de tortura. Não percebi, disse ele sombriamente, enquanto ela pegava uma almofada do chão, onde tinha caído, e a colocava embaixo deles. Você não perceberia, ela riu. Onde a gente estava? Bem, o meu rosto estava aproximadamente onde está agora, mas o seu estava muito mais perto do meu. Pelo menos é o que eu me lembro.
Que romântico! Ela o puxou para cima dela e ele se equilibrou nos cotovelos. Os corpos estavam alinhados e ela podia sentir as batidas do coração de Simon através das camisetas dos dois. Os cílios dele, normalmente escondidos por trás dos óculos, encostaram na bochecha dela quando ele se inclinou para beijá-la. Ela deu uma risada trêmula. Isso é estranho para você? Sussurrou. Não, acho que quando você imagina bastante alguma coisa, a realidade dela parece... Anticlímax? Não. Simon recuou, olhando para ela com uma convicção míope. Nunca pense nisso. Isso é o oposto de anticlímax. Risadas reprimidas borbulharam no peito de Clary. Tudo bem, talvez você também não queira dizer aquilo. E ele fechou um pouco os olhos, a boca curvando-se em um sorriso. Certo, agora quero dizer alguma coisa espertinha para você de volta, mas só o que consigo pensar é... E ela sorriu para ele. Que você quer transar? Pare com isso. Ele pegou as mãos dela, prendeu-as na colcha e olhou solenemente para ela. Que eu te amo. Então você não quer transar? Ele soltou as mãos dela. Não disse isso. Ela riu e empurrou o peito dele com as duas mãos. Deixe-me levantar. Ele pareceu alarmado. Não quis dizer que só quero transar. Não é isso, quero vestir o pijama. Não posso levar esses amassos a sério enquanto ainda estou de meia. Ele olhou para ela pesarosamente, enquanto Clary pegava o pijama na cômoda e se dirigia até o banheiro. Fechando a porta, ela fez uma pequena careta para ele. Já volto. O que quer que ele tivesse dito em resposta se perdeu quando ela fechou a porta. Ela escovou os dentes, em seguida deixou a água correr por um bom tempo na pia, encarando a si mesma no espelho do armário do banheiro. Estava com os cabelos despenteados e as bochechas vermelhas. Será que aquilo contava como resplendor? Ela imaginou. Pessoas apaixonadas deveriam resplandecer, não deviam? Ou talvez isso só se aplicasse a mulheres grávidas. Ela não conseguia se lembrar exatamente, mas com certeza devia estar um pouco diferente. Afinal de contas, era a primeira longa sessão de beijos que vivenciava. E fora bom, ela disse a si mesma, seguro, agradável e confortável. É claro, tinha beijado Jace na noite do aniversário dela, e não tinha sido seguro, confortável e agradável em nada. Tinha sido como abrir um veio de alguma coisa desconhecida dentro do próprio corpo. Algo mais quente, mais doce, mais amargo do que sangue. Não pense em Jace, disse furiosamente para si mesma, mas ao se olhar no espelho, viu os olhos escurecerem e soube que o corpo se lembrava mesmo que a mente não quisesse. Deixou a água fria correr e lavou o rosto antes de pegar o pijama. Ótimo. Percebeu, tinha trazido a parte de baixo, mas não a de cima. Por mais que Simon pudesse gostar, parecia um pouco cedo demais para iniciar os arranjos noturnos sem camisa. Ela voltou para o quarto apenas para descobrir que Simon dormia no meio da cama, agarrando o almofadão como se fosse uma pessoa. Reprimiu uma risada. Simon, sussurrou, e em seguida ouviu os dois bips agudos que indicavam que uma mensagem de texto tinha acabado de chegar no celular. O telefone estava na mesa de cabeceira. Clary pegou o aparelho e viu que a mensagem era de Isabelle. Abriu o celular e desceu rapidamente para o texto. Leu 2 vezes, só para se certificar de que não estava imaginando coisas. Em seguida, correu para o armário para pegar o casaco. Jonathan. A voz falou na escuridão. Lenta, sombria e familiar como a dor. Jace piscou os olhos e viu apenas a escuridão. Estremeceu. Estava deitado, curvado no chão gelado de pedra. Devia ter desmaiado. Sentiu uma onda de fúria pela própria fraqueza, pela própria fragilidade. Rolou para o lado, o pulso torcido latejando na algema. Tem alguém aí? Certamente você reconhece o seu próprio pai, Jonathan. Ouviu a voz novamente e realmente a conhecia. O som de ferro velho, a quase falta de suavidade. Ele tentou se levantar, mas as botas deslizaram em uma poça de alguma coisa e ele escorregou para trás, atingindo a parede com os ombros com força. A corrente batia como um coro de carrilhões de vento de aço. — Você está machucado? Uma luz brilhou acima, afligindo os olhos de Jace. Ele piscou para espantar as lágrimas ardentes e viu Valentim do outro lado das grades, ao lado do corpo do irmão Jeremiah. Uma pedra de luz enfeitiçada em uma mão projetava um brilho branco no recinto. Jace podia ver as manchas de sangue nas paredes. O sangue novo, um pequeno lago que tinha escorrido da boca aberta de Jeremiah. Sentiu o estômago se revirar e se contrair e pensou na figura negra e amorfa que tinha visto antes, com olhos como joias ardentes.
Aquela coisa, ele engasgou. Onde está? O que era? Você está machucado. Valentim se aproximou da grade. Quem mandou trancá-lo aqui? Foi a Clave? Foram os Lightwood? Foi a Inquisidora. Jace olhou para si mesmo. Havia mais sangue na calça e na camisa. Não sabia dizer se era dele. Sangue pingava lentamente sob a algema. Valentim olhou pensativo para ele através das grades. Era a primeira vez em anos que Jace via o pai com roupas de batalha. As roupas de couro grossas de caçador de sombras que permitiam liberdade de movimento, ao mesmo tempo que protegiam a pele de quase todos os venenos demoníacos, pulseiras de elétron nos braços e pernas, cada qual marcada com uma série de glifos e símbolos. Havia uma correia larga no peito e o cabo de uma espada brilhava sobre o ombro. Ele se agachou então, ficando com os olhos negros e frios na altura dos de Jace, que se surpreendeu ao não ver raiva neles. A Inquisidora e a Clave são a mesma coisa, e os Lightwood nunca deveriam ter permitido que isso acontecesse. Eu jamais teria deixado ninguém fazer isso com você. Jace pressionou os ombros contra a parede, era o mais longe do pai que a corrente permitia que fosse. Você veio até aqui para me matar? Matar você? Por que eu iria querer matar você? Bem, por que você matou Jeremiah? E nem se incomode em me empurrar alguma historinha sobre como você resolveu passar por aqui depois que ele morreu espontaneamente. Sei que foi você que fez isso. Pela primeira vez, Valentim olhou para o corpo do irmão Jeremiah. Eu realmente o matei. E o restante dos irmãos do silêncio também. Tive que matá-los. Eles tinham uma coisa da qual eu precisava. O quê? Decência? Isso, respondeu Valentim. E sacou a espada da capa no ombro em um movimento veloz. Malertech, Jace. Sufocou o engasgo de surpresa na garganta. Ele a reconhecia. A espada enorme e de lâmina pesada, com o cabo em forma de asas abertas, era a que ficava pendurada sobre as estrelas falantes na sala do Conselho dos Irmãos do Silêncio. Você roubou a espada dos Irmãos do Silêncio? Nunca foi deles? Disse Valentim. Pertence a todos os Nephilim. Essa é a lâmina com a qual o anjo retirou Adão e Eva do Jardim do Éden. E ele colocou no leste do Jardim do Éden, querubim e uma espada flamejante que virava para todos os lados. Citou, olhando para a lâmina. Jace molhou os lábios secos. O que você vai fazer com ela? Direi isso, disse Valentim, quando achar que posso confiar em você e souber que você confia em mim. Confiar em você? Depois que passou sorrateiramente pelo portal em Henwick e o destruiu para que eu não pudesse ir atrás de você? E depois de como tentou matar Clary? Eu jamais machucaria sua irmã, disse Valentim com um flash de raiva. Não mais do que machucaria você. Tudo o que você sempre fez foi me machucar. Foram os Lightwood que me protegeram. Não fui eu que tranquei você aqui. Não sou eu que o ameaço e desconfio de você. São os Lightwood e os amigos da Clave. Valentim fez uma pausa. Vê-lo assim, ver como o trataram e ver que mesmo assim você continua estoico. Estou muito orgulhoso de você. Com isso, Jace levantou o olhar surpreso, tão depressa que sentiu uma onda de tontura. Sua mão latejava insistentemente. Reprimiu a dor até a respiração se acalmar. O quê? Agora percebo o que fiz de errado em Henwick, prosseguiu Valentim. Eu o imaginava como o menininho que deixei para trás em Idris, que obedecia a cada um dos meus desejos. Em vez disso, encontrei um jovem obstinado, independente e corajoso, e, no entanto, eu o tratei como se ainda fosse uma criança. Não foi à toa que se rebelou contra mim. Eu me rebelei? Eu? A garganta de Jace enrijeceu, cortando as palavras que queria dizer. O coração tinha começado a bater no ritmo do latejar da mão. Valentim continuou. Nunca tive a chance de explicar o meu passado para você, de contar por que agi daquela forma. Não há nada para explicar. Você matou os meus avós, manteve a minha mãe prisioneira, prejudicou outros caçadores de sombras para alcançar seus próprios objetivos. Cada palavra na boca de Jace tinha gosto de veneno. Você só conhece metade dos fatos, Jonathan. Eu menti quando você era criança porque era jovem demais para entender. Agora tem idade suficiente para saber a verdade. Então me diga a verdade. Valentim esticou o braço entre as barras da cela e pôs a mão sobre a de Jace. A textura dura e calejada dos dedos dele era exatamente como quando Jace tinha 10 anos de idade. Quero confiar em você, Jonathan, disse ele. Posso?
Jace queria responder, mas as palavras não saíam. Sentia como se uma barra de ferro estivesse sendo lentamente apertada contra o peito, cortando o ar por alguns centímetros. Gostaria... sussurrou. Um barulho ecoou sobre eles, um ruído como a batida de uma porta de metal. Em seguida, Jace ouviu passos, sussurros ecoando das paredes de pedra da cidade. Valentim começou a se levantar, fechando a mão sobre a luz enfeitiçada, até que ela se tornasse apenas um brilho fraco e ele próprio se transformasse em uma sombra com contornos fracos. Mais depressa do que pensei, murmurou e olhou para Jace através das grades. Jace olhou para além dele, mas não conseguia ver nada a não ser o fraco brilho da luz enfeitiçada. Pensou na forma escura e turva que vira antes, destruindo toda a luz diante de si. — O que está vindo? O que é? Perguntou, inclinando-se para a frente sobre os joelhos. — Tenho que ir, disse Valentim, mas ainda não acabamos, você e eu. Jace pôs a mão na grade. — Me solte, seja o que for, quero poder lutar. Soltá-lo agora estaria longe de ser uma gentileza. Valentim fechou completamente a mão ao redor da pedra de luz enfeitiçada. Ela piscou, apagando-se e deixando o recinto na escuridão. Jace se lançou contra as barras da cela, com a mão quebrada, gritando em protesto e dor. — Não! Gritou. — Pai, por favor! Quando quiser me encontrar, disse Valentim, vai me encontrar. Em seguida ouviu-se apenas o ruído de passos recuando rapidamente e a própria respiração fraca de Jace enquanto ele afundava na cela. No trajeto do metrô, Clary se viu incapaz de sentar. Andou de um lado para o outro no vagão praticamente vazio, os fones do iPod pendurados no pescoço. Isabelle não tinha atendido ao telefone quando Clary ligara e uma sensação irracional de preocupação a cobrira. Ela pensou em Jace no Hunter's Moon, coberto de sangue. Com os dentes expostos, rosnando de raiva, ele parecia mais um lobisomem do que um caçador de sombras encarregado de proteger humanos e manter as criaturas do submundo na linha. Subiu as escadas da estação do metrô da 97, reduzindo a corrida a uma caminhada apenas ao se aproximar da esquina, onde ficava o instituto, com sua grande sombra cinza. Estava quente nos túneis e o suor na nuca escorria frio enquanto ela atravessava o concreto rachado até a porta da frente do instituto. Esticou o braço para alcançar a enorme aldrava de ferro que pendia da arquitrave e em seguida hesitou. Ela era uma caçadora de sombras, não era? Tinha o direito de estar no instituto tanto quanto os Lightwood. Com um ímpeto decidido, alcançou a maçaneta da porta, tentando se lembrar das palavras que Jace tinha dito. Em nome do anjo, eu... E a porta se abriu para uma escuridão marcada pelas chamas de dúzias de pequenas velas. Enquanto passava apressada entre os bancos, as velas piscaram como se estivessem rindo dela. Chegou ao elevador e fechou a porta de metal atrás de si, apertando os botões com o dedo trêmulo. Desejou que o nervosismo sumisse. Será que estava preocupada com Jace? Imaginou. Ou apenas preocupada com ver Jace. Seu rosto, emoldurado pelo colarinho levantado do casaco, era muito branco e pequeno, os olhos grandes e verde escuros, lábios pálidos e machucados. Nem um pouco bonita, pensou desanimada, e se forçou a conter o pensamento. Qual era a importância da aparência? Jace não se importava. Jace não podia se importar. O elevador parou ruidosamente e Clary abriu a porta. Church estava esperando por ela no vestíbulo. Ele a saudou com um miado descontente. — O que houve, Church? A voz dela parecia normalmente alta no recinto silencioso. Imaginou se haveria alguém no instituto. Talvez estivesse sozinha. O pensamento lhe deu arrepios. — Tem alguém em casa? O gato persa virou-se de costas e foi andando pelo corredor. Passaram pela sala de música e pela biblioteca, ambas vazias, antes de Church dobrar mais uma vez e se sentar diante de uma porta fechada. — Muito bem, então. Aqui estamos. A expressão dele parecia dizer. Antes que pudesse bater, a porta se abriu, revelando Isabelle, sentada na entrada, descalça, vestindo jeans e um casaco lilás. Ela se levantou ao ver Clary. — Achei que tivesse ouvido alguém vindo pelo corredor, mas não pensei que seria você, disse ela. — O que está fazendo aqui? Clary a encarou. — Você me mandou aquela mensagem. Disse que a inquisidora tinha colocado Jace na cadeia. — Clary... Isabelle olhou para os dois lados do corredor e em seguida mordeu o lábio. Não quis dizer que era para você vir correndo para cá agora. Clary ficou horrorizada. — Isabelle, cadeia? — Sim, mas...
Com um suspiro derrotado, Isabelle deu um passo para o lado, gesticulando para Clary entrar no quarto. Bem, já que está aqui, é melhor entrar. E você pode sair, disse ela acenando com a mão para Church. Vá vigiar o elevador. Church olhou indignado para ela, deitou-se e começou a dormir. Gatos, murmurou Isabelle e fechou a porta. Oi, Clary. Alec estava sentado na cama desfeita de Isabelle, com os pés calçados balançando na lateral. O que você está fazendo aqui? Clary sentou-se no banco na frente da penteadeira incrivelmente bagunçada de Isabelle. Isabelle me mandou uma mensagem. Ela me contou sobre o que aconteceu com Jace. Isabelle e Alec trocaram um olhar expressivo. Ora, Alec, disse Isabelle, achei que ela devia saber. Não sabia que ela vinha correndo para cá. O estômago de Clary revirou. Claro que vim. Ele está bem? Por que a inquisidora o colocou na cadeia? Não é exatamente uma cadeia. Ele está na cidade do silêncio, disse Alec, sentando-se ereto e puxando uma das almofadas de Isabelle para o colo. Ficou mexendo na franja de contas costurada às bordas. Na cidade do silêncio? Por quê? Alec hesitou. Algumas celas sob a cidade do silêncio. Eles, às vezes, colocam criminosos lá, antes de deportá-los para Idris, para serem julgados perante o conselho. Pessoas que fizeram coisas muito ruins, assassinos, vampiros renegados, caçadores de sombras que violaram os acordos. É onde Jace está agora. Trancado com um bando de assassinos? Clary estava de pé inconformada. Qual é o problema de vocês? Por que não estão mais preocupados? Alec e Isabelle trocaram mais um olhar. É só por uma noite, disse Isabelle. E não tem mais ninguém lá com ele. Nós perguntamos. Mas por quê? O que ele fez? Foi mal criado com a inquisidora, só isso, até onde sei. Isabelle se empoleirou na ponta da penteadeira. É inacreditável. Então a inquisidora deve ser louca, disse Clary. Não é, na verdade, disse Alec. Se Jace fosse do seu exército mundano, você acha que ele teria permissão para responder aos superiores? De jeito nenhum. Bem, não durante uma guerra, mas Jace não é um soldado. Nós somos todos soldados. Jace, tanto quanto o restante de nós. Existe uma hierarquia de comando, e a inquisidora fica quase no topo. Jace fica quase na base. Ele deveria tê-la tratado com mais respeito. Se você concorda que ele tem que estar na cadeia, por que me pediu para vir até aqui? Só para me fazer concordar com você? Não vejo razão. O que você quer que eu faça? Não achamos que ele deveria estar na cadeia, irritou-se Isabelle. Só que ele não deveria ter respondido a um dos membros mais altos da clave. Além disso, acrescentou com a voz mais baixa, achei que você talvez pudesse ajudar. Ajudar? Como? Eu disse a você antes, respondeu Alec. Na maior parte do tempo, parece que Jace está tentando se matar. Ele tem que aprender a se cuidar e isso inclui colaborar com a inquisidora. E você acha que eu posso ajudar a fazer com que ele entenda isso? Disse Clary com a incredulidade na voz. Não tenho certeza de que alguém possa ajudar Jace a fazer alguma coisa, disse Isabelle, mas acho que você pode fazê-lo se lembrar de que tem um motivo para viver. Alec olhou para a almofada na mão e deu um puxão forte e repentino na franja. Contas rolaram pelo cobertor de Isabelle como uma chuva localizada. Isabelle franziu o senho. Alec, não. Clary queria dizer para Isabelle que eles eram a família de Jace, não ela, e que a voz deles teria mais peso do que a dela jamais poderia ter. Mas não parava de ouvir a voz de Jace em sua mente dizendo, nunca me senti como se pertencesse a lugar nenhum, mas você faz eu sentir como se pertencesse. Podemos ir até a cidade do silêncio para vê-lo? Você vai dizer a ele para colaborar com a inquisidora? Perguntou Alec. Clary considerou. Primeiro quero ouvir o que ele tem a dizer. Alec deixou a almofada cair na cama e se levantou, franzindo o senho. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ouviu-se uma batida à porta. Isabelle se levantou da penteadeira e foi atender. Era um menino pequeno e de cabelos escuros, com os olhos quase escondidos atrás de óculos. Vestia uma calça jeans e um casaco grande demais para ele e trazia um livro em uma das mãos. Max, disse Isabelle com alguma surpresa, achei que você estivesse dormindo. Eu estava na sala das armas, disse o menino, que só podia ser o filho mais novo dos Lightwood. Mas ouvi uns barulhos vindo da biblioteca. Acho que alguém pode estar tentando entrar em contato com o instituto. Ele olhou ao redor de Isabelle para Clary. Quem é essa? Essa é Clary, disse Alec. Ela é irmã do Jace. Os olhos de Max arregalaram. Achei que ele não tivesse nenhum irmão ou irmã.
Era o que todos nós achávamos, disse Alec, pegando o casaco que tinha deixado sobre uma das cadeiras de Isabelle e colocando. Seus cabelos caíram como uma auréola escura e macia, estalando com eletricidade estática. Ele empurrou os fios de volta impacientemente. É melhor eu ir para a biblioteca. Vamos os dois, disse Isabelle, pegando o chicote dourado, que estava enrolado como uma corda brilhante em uma gaveta, e prendendo o punho no cinto. Talvez tenha acontecido alguma coisa. Onde estão os pais de vocês? Perguntou Clary. Foram chamados há algumas horas. O menino Fada foi assassinado no Central Park. A inquisidora foi com eles, explicou Alec. E vocês não quiseram ir? Não fomos convidados. Isabelle enrolou as 2 tranças escuras no topo da cabeça e prendeu o cabelo em uma pequena adaga de vidro. Cuide do Max, já voltamos. Mas... Clary protestou. A gente já volta. Isabelle saiu pelo corredor com Alec atrás. Assim que a porta se fechou atrás deles, Clary se sentou na cama e olhou apreensiva para Max. Nunca tinha passado muito tempo com crianças. Sua mãe nunca deixara que trabalhasse como babá. E não sabia ao certo como conversar com elas, o que poderia diverti-las. Ajudava um pouco o fato de que este menino em particular lembrava um Simon naquela idade, os braços e pernas finos e óculos que pareciam grandes demais para o seu rosto. Max retribuiu o olhar fixo com um olhar pensativo, sem timidez, mas reflexivo e contido. — Quantos anos você tem? Ele finalmente se pronunciou. Clary se espantou. — Quantos anos pareço ter? 14. Tenho 16, mas as pessoas sempre pensam que sou mais nova do que realmente sou, porque sou baixinha. Max meneou a cabeça. Eu também, disse ele. Tenho 9 anos, mas todo mundo acha que eu tenho 7. Para mim você parece ter 9, disse Clary. O que é isso que você está segurando? É um livro? Max tirou a mão de trás das costas. Estava segurando algo largo, fino e de papel, mais ou menos do tamanho de uma das revistas que eram vendidas nos balcões dos supermercados. Aquela tinha a capa colorida com escrita japonesa sob as palavras em inglês. Clary riu. Naruto, disse. Eu não sabia que você gostava de mangás. Onde conseguiu esse aí? No aeroporto. Eu gosto dos desenhos, mas não consigo ler. Então me dá aqui. Ela abriu a revista, mostrando as páginas para ele. Você lê de trás para frente, da direita para a esquerda, ao invés de da esquerda para a direita, e lê cada página no sentido horário. Você sabe o que isso significa? Claro, disse Max. Por um instante Clary ficou preocupada de tê-lo chateado, mas ele parecia suficientemente satisfeito quando pegou de volta o livro e o abriu na última página. Esse aqui é o número 9. É melhor eu comprar os outros 8 antes de começar a ler. Boa ideia. Talvez você possa pedir para alguém te levar na Midtown Comics ou no Planeta Proibido. Planeta Proibido? Max pareceu espantado, mas antes que Clary pudesse explicar, Isabelle entrou correndo pela porta, claramente sem fôlego. Era alguém tentando entrar em contato com o Instituto, disse ela, antes que Clary pudesse perguntar. Um dos irmãos do silêncio. Aconteceu alguma coisa na Cidade dos Ossos. Que tipo de coisa? Não sei, nunca ouvi falar nos Irmãos do Silêncio pedindo ajuda antes. Isabelle estava claramente alarmada. Ela se voltou para o irmão. Max, vá para o seu quarto e fique lá, ok? Max apertou os lábios. Você e Alec vão sair? Vamos. Para a Cidade do Silêncio? Max, eu quero ir. Isabelle balançou a cabeça em negativa. O cabo da pequena adaga na cabeça dela brilhava como uma ponta de fogo. De jeito nenhum, você é novo demais. Você também não tem 18 anos? Isabelle virou-se para Clary com um olhar meio ansioso, meio desesperado. Clary, vem aqui um segundo, por favor. Clary se levantou espantada e Isabelle a pegou pelo braço e puxou-a para fora do quarto, batendo a porta atrás. Houve uma pancada quando Max se atirou contra ela. Droga! Praguejou Isabelle segurando a maçaneta. Você pode pegar a minha Estela para mim, por favor? Está no meu bolso. Apressadamente Clary ofereceu a Estela aquilo que tinha dado para ela mais cedo naquela noite. Use a minha. Com alguns traços rápidos, Isabelle esculpiu um símbolo de tranca na porta. Clary ainda podia ouvir os protestos de Max do outro lado, enquanto Isabelle se afastava da porta fazendo uma careta e devolvia a Estela a Clary. Eu não sabia que você tinha uma. Era da minha mãe, disse Clary, e em seguida repreendeu a si própria. É da minha mãe. Continua sendo da minha mãe.
Isabelle bateu na porta com o punho fechado. Max, há algumas barras de cereal na gaveta da cabeceira se você ficar com fome. A gente volta assim que der. Ouviu-se outro grito indignado atrás da porta, dando de ombros, Isabelle virou e se apressou pelo corredor, com Clary ao lado. O que a mensagem dizia? Perguntou Clary. Só que havia algum problema? Ocorreu um ataque. Só isso. Alec estava esperando por elas do lado de fora da biblioteca. Vestia a armadura preta de couro dos caçadores de sombras por cima das roupas. Estava protegido por manoplas nos braços e marcas cercavam a garganta e os pulsos. Lâminas serafim, cada uma com o nome de um anjo, brilhavam no cinto ao redor da cintura. Está pronta? Perguntou ele à irmã. Max já está encaminhado? Ele está bem. Ela esticou o braço. Me marque. Enquanto traçava os símbolos na parte de trás das mãos e nos pulsos de Isabelle, Alec olhou para Clary. É melhor você ir para casa, disse ele. Não vai querer estar aqui sozinha quando a Inquisidora voltar. Quero ir com vocês, disse Clary, as palavras saindo antes que pudesse contê-las. Isabelle puxou a mão de volta e soprou a pele marcada como se estivesse esfriando um café quente demais. Você parece Max. Max tem 9 anos. Eu tenho a mesma idade que você. Mas não tem nenhum treinamento, rebateu Alec. Vai ser apenas um estorvo. Não vou. Algum de vocês já entrou na Cidade do Silêncio? Perguntou Clary. Eu já. Sei como entrar. Sei me orientar. Alec se esticou, guardando a Estela. Não acho que... Isabelle interrompeu. Ela tem razão. Na verdade, acho que deveria vir se quiser. Alec pareceu completamente espantado. Na última vez em que enfrentamos um demônio, ela simplesmente se encolheu e gritou. Ao ver o olhar ácido de Clary, ele lançou um olhar de desculpas. Desculpe, mas é verdade. Acho que ela precisa de uma chance para aprender, disse Isabelle. Você sabe o que Jace sempre diz. Às vezes, não é necessário procurar pelo perigo. Às vezes, o perigo acha você. Você não pode me trancar como fez com Max, acrescentou Clary, vendo o ar decidido de Alec fraquejar. Não sou criança e sei onde fica a Cidade dos Ossos. Posso chegar lá sem você. Alec virou-se de costas, balançando a cabeça e resmungando qualquer coisa sobre meninas. Isabelle esticou a mão para Clary. Me dá sua Estela, disse ela. É hora de você receber algumas marcas.